Continuando com a nossa série sobre as escolas historiográficas do século XIX, vamos fazer essa última parte sobre essa temática do XIX, que é um, um resumo dessas escolas, como aconteceu por lá, e no final uma, uma ideia de como essas escolas ainda influenciam na historiografia ou na noção que se tem sobre história nos dias de hoje. Bom, então voltando à questão do positivismo. Foi dito que o positivismo é uma corrente que nasce no século XIX. A ideia do positivismo ela vem com Comte e tem como perspectiva a, a o método da física, ou seja, a física social ou as ciências naturais. Então, a ideia de experimentação e de observação era o que se tinha de científico para esse momento do século XIX. O positivismo, ele tem duas questões que vão nos trazer até hoje, que é no que nós conhecemos como história. Então, vai ter na escola positivista uma ideia de periodização, e essa periodização ela vai estar dividida em idades ou eras. Então nós vamos ter a idade antiga, medieval, moderna e contemporânea. A idade antiga ela começa da invenção da escrita até a queda do Império Romano. Aí do período medieval ele vai da queda do Império Romano até a Revolução Francesa, até o fim do Império Romano no Ocidente. A Idade Moderna vai do fim do Império Romano no Ocidente, no Oriente até a Revolução Francesa, e da Revolução Francesa até os dias atuais, que pensava-se no século XIX, a Idade Contemporânea, ou Era Contemporânea ou a Contemporaneidade. O que a gente entende sobre essa perspectiva de periodização? Que, dentro dessa forma de contar o tempo, ele vai da invenção da escrita até os dias atuais. O que vem antes da invenção da escrita seria a pré-história, porque a história, seguindo os métodos da física, só poderia ser aquilo que é comprovado por documentos históricos e esses documentos escritos. E essa periodização também ela leva a grandes momentos ou grandes rupturas políticas. Então, da invenção da escrita, que é um grande advento político com a produção de documentos escritos, até a queda do Império Romano no Ocidente. Que aí passa todo o período greco-romano e aí vem quando o Império Romano se desfacela. Só que esse Império Romano se desfacela não cai de um dia para o outro. Mas, tudo bem. Esse período da história medieval ele vai ser marcado por uma questão que vai acontecer no Oriente, que é a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos e até a Revolução Francesa e de contemporaneidade. Onde é que chega aqui? Essa ideia ela é teleológica porque ela começa no estágio anterior, ela vai passando por estágios evolutivos até se chegar ao estágio perfeito, que era a Europa do século XIX. Ela é eurocentrista porque toda a evolução da história é baseada na história da Europa, que naquele momento estava sendo o máximo do que eles consideravam como desenvolvimento técnico-científico. E, por último, ele é uma história baseada numa escrita, mas na escrita ocidental, porque não se considera as outras formas de escrita, a chinesa, a árabe, como uma forma de escrita que seja compatível com transformações de tempo. Então, tudo isso leva a crer que a história da humanidade é a história da Europa. Como isso chega aos nossos dias? Essa história que a gente tem nas escolas é exatamente esse o modelo que a gente tem. É como a história é vista para todo mundo que frequentou a escola, que pegou aqueles livros de uns 15 anos, de uns 10 anos para cá. Houve uma pequena mudança nos livros didáticos, mas se a gente procurar no Enem,
de certa maneira, ainda continua essa mesma periodização, essa mesma perspectiva de história que vai levar para isso. Então, o que a gente vai ter na atualidade com essas perspectivas, com essas questões? Muito que a gente ainda tem de história ainda é resquício dessa história positivista, que ela começa a ser questionada já no XIX e no século XX. Já não se considera mais tão necessário, não se tem tanta concordância com a história positivista, embora ela continue sendo presente até meados da década de 20, da década de 30, com a ideia de eugenia. Porque a ideia de eugenia, de que existem raças e raças superiores, e essas raças têm um grau de desenvolvimento maior, ela também está anclada, está ancorada na ideia de desenvolvimento ou de evolução que os positivistas lançaram. Outra coisa importante para se colocar é que o positivismo ele esteve presente não só na história. As outras ciências também tinham como pressupostos positivistas e levavam isso a cabo. A biologia também tinha isso, e a ideia de raças para o século XIX, e que segue até meados do século XX, também tinha isso. Como essa ideia de raças, ela parte do pressuposto que os seres humanos são divididos em raças, e essas raças para os seres humanos vão determinar o comportamento, a moral, a índole. Então, existiam indivíduos que eram mais propícios ao crime, ao trabalho pesado, ao trabalho intelectual. Isso a depender da raça em que ele nascia. Existe um determinismo biológico aí. Alguns grandes autores brasileiros vão seguir isso. O Nina Rodrigues, o Oliveira Viana. E quando a gente passa para a atualidade, algumas novas leituras estão surgindo e reforçando esse ideal positivista que supunhamos que já tinha sido marcado. Mas nem tudo no positivismo é ruim. Algumas questões são extremamente importantes que permanecem até hoje também. Uma das grandes preocupações dos positivistas era com o documento escrito, tanto a sua preservação, e a ideia de museus, de você ter centros de documentação para preservar essa memória documental, ela nasce com o positivismo, tanto quanto com a ideia da crítica documental, que para nós historiadores é muito cara. Então a gente vai pegar um documento, primeiro tem que verificar se esse documento ele é verídico, se existe uma veracidade na documentação, se esse documento não foi forjado, dizer que um documento é de uma época quando na verdade não era. Alguns documentos foram fraudulentamente inseridos em arquivos posteriores e depois chegava um grande pesquisador para descobrir o documento que ele mesmo plantou lá. E depois, como esse documento ele vai ser criticado quanto à informação, ainda que essa informação fosse verdadeira, ainda que se tivesse uma veracidade no documento em si, mas precisava-se verificar se o conteúdo daquela informação era verídica, e a crítica documental que os positivistas levaram a cabo durante muito tempo, e isso foi de extrema importância. A doação de Constantino, depois tiveram várias outras questões, e quando a gente vai para a atualidade, né, existem documentações sobre a Coluna Prestes, por exemplo, em que você tem o coronel Horácio de Matos e o coronel Franklin de Albuquerque combatendo a Coluna Prestes em lugares extremos da Bahia no mesmo dia. E ambos combateram o Prestes. Bom, era impossível. Um dos dois estava mentindo, mas as duas informações são relatórios enviados para o Exército, são relatórios oficiais. Então, a depender de que documento você pega. Sem uma crítica interna e externa a esse documento, você pode achar informações contraditórias e considerar ambas como válidas. E a não ser que o Luiz Carlos Prestes tivesse o dom da onipresença, é muito difícil que ele tenha combatido em dois lugares extremos ao mesmo tempo contra dois coronéis. Claro, um dos dois documentos eram falsos, se não os dois. Então, essa ideia de crítica documental, ela ainda permanece nos dias de hoje. Resumindo, então, a historiografia positivista para o século XIX, a escola positivista do século XIX, ela que tem essa periodização de
antiga, medieval, moderna e contemporânea, a crítica documental e a ideia de ciência de experimentação e observação. Algumas dessas questões permanecem até hoje na noção que nós temos de história, principalmente na história que temos na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. E o lado positivo, que ainda permanece até hoje, que é na questão da preservação do documento e na crítica documental. Embora saibamos que a noção de documento propositivista era o documento escrito, documento de cartório, que pudesse ser comprovado pelo arquivo ou de enviado. Problemas com isso. Aquelas pessoas que não produziam documentos escritos não eram históricos. E depois, no próprio documento escrito, todo mundo, hoje, nós temos essa ideia que o documento escrito ele é uma versão do que aconteceu. E é uma versão contada porque quem sabe escrever, em primeiro lugar, e é uma versão contada, depois de quem sabe escrever, por quem produziu o documento. Então, toda essa crítica deve ser colocada na análise documental para que a gente possa ter uma reflexão histórica mais aproximada do real. O marxismo, ele também nasce das ideias do século XIX. E aí a gente vai ter uma ideia do materialismo histórico e do materialismo dialético. Não foi Marx que inventou o materialismo. E não foi Marx que surgiu embora seja o mais proeminente, mas essa ideia de uma sociedade justa, uma sociedade ideal, comunista, ela já tinha pressupostos antes com os socialistas. Socialistas utópicos que pensavam na divisão da sociedade, onde a dominação do homem pelo homem fosse menos injusta, ou que acabasse com a dominação do homem pelo homem. E isso não estava presente só nesses movimentos que propunham o socialismo. O Adam Smith, que fala sobre o capitalismo, ele também vai dizer que o modo capitalista ele é mais justo, porque ele permite a liberdade, livre concorrência, que é uma ideia de liberalismo que está voltando aos dias de hoje. Bom, mas essa ideia de socialismo que persevera, que continua até hoje, vai ser realmente a ideia anclada, baseada no que Marx escreve. E Marx faz uma grande análise do capital. Como surge o capital, como esse capital vai sendo apropriado, como se desenvolve e forma o modo de produção capitalista. Na verdade, quando ele vai estudar o capital, ele está estudando como funciona a dinâmica do modo de produção capitalista e como isso iria desembocar num outro modo de produção graças às suas contradições internas e que levaria a um outro modelo de sociedade. Bom, aí a gente tem, de novo, uma outra concepção de história, e essa outra concepção de história ela vai partir de um momento em que você tem uma ideia de sociedade baseada em outros fenômenos. A periodização é uma delas. Então, quando Marx vai pensar essa evolução e a periodização da sociedade, ele vai pensar em modos de produção. E modos de produção, de uma maneira bem grosseira e bem ampla, poderia ser definido como a maneira como a sociedade se organiza para produzir os seus bens materiais, de uma maneira geral. É uma organização da superestrutura. E essa superestrutura ela vai ser moldada por infraestruturas. Inclusive o próprio Marx vai dizer que a infraestrutura determina, em última instância, a superestrutura. Isso vai permanecer como dinâmica no século XIX, como essa ideia dentro dos movimentos operários, principalmente na Inglaterra. Tanto que Marx acreditava que esse modo de produção iria ser mudado, transformado, e onde o capitalismo atingisse o seu grau de desenvolvimento mais amplo. Ora, naquele momento, onde ele escreve, o país onde o capitalismo estava mais desenvolvido era a Inglaterra, embora Marx fosse alemão. E essa ideia de transformação social, ela iria fatalmente desembocar numa nova forma de organização social, onde os trabalhadores, que era quem produzia, faria uma revolução e tomaria o Estado, que era, no final das contas, quem gerenciava, quem organizava. O problema é que esse Estado, que gerenciava toda a produção e todo o excedente produtivo, estava na mão da burguesia. E na visão de Marx, a burguesia era aquela classe que não produzia, mas se apropriava
do excedente produtivo, porque a eles pertenciam os meios de produção. Então, poderíamos então definir a classe social como o grupo de indivíduos que tem as mesmas necessidades e oportunidades de consumo. Não adianta você ter a necessidade de ter um consumo alto se você não tem a oportunidade. Eu teria e tenho a necessidade de ter uma Ferrari F40 ou de trabalhar, sair de Salvador e trabalhar no interior de helicóptero. Eu tenho essa necessidade, que eu não tenho essa oportunidade para essas questões. Isso vai variar muito de lugar para lugar, mas basearia a classe social nessa necessidade e nessa oportunidade de consumo. E estava dividido basicamente em duas classes sociais, e essas classes sociais estavam em luta. Sempre essa luta sendo alguns destituídos do meio de produção e outros que abarcavam, que tinham os meios de produção. Então, você tem essa sociedade que tem os meios de produção dominante, a burguesia, e a sociedade que tem única e exclusivamente a sua força de trabalho, o proletariado. Essa escola marxista, ou socialista, ou materialismo histórico e dialético, que não que dá para isso, ela não é tão dominante no século XIX. E até o século XX, início do século XX, os anarquistas, que tinham uma visão mais radical, porque dizia que toda classe que se apropria do poder tende a se perpetuar nela. Então, os anarquistas diziam que o modo de produção socialista era impossível, porque quando o proletariado chegasse ao poder, uma fração desse proletariado se tornaria elite e iria dominar o Estado, alijando o resto de toda a produção, voltando a ser a mesma coisa. Então, a única saída para aquilo tudo seria uma ruptura total da sociedade, que é o que chama de revolução, e partisse diretamente do modo de produção capitalista para o modo de produção comunista. Para os marxistas, existia a ideia de socialismo, só que com a Revolução de 1917, essa ideia de socialismo ela prevalece. E aí tem a construção do primeiro Estado socialista, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com Lenin e depois com Stalin. A forma que se apresentava desse modo, desse Estado socialista, aparentemente era um Estado mais justo. E aí muitos intelectuais começam a defender essas ideias de marxismo, e o marxismo prolifera em vários lugares do mundo. Claro, vai gerar uma crise de conflitos entre os marxistas e os liberais, com a ideia do capitalismo, principalmente ancorados nas ideias de Adam Smith. Na história, esse marxismo começa a ganhar força e no Brasil ele vai chegar por volta da década de 30, e aí o grande nome disso é Caio Prado Júnior, mas vai ganhar força mesmo na década de 60 e na década de 70. Por quê? Existe um modelo, e aí por isso que se considera também a historiografia marxista como teleológica. É a história que tem um começo e tem um final. Ela começa no modo de produção comunista primitivo e o seu final é no modo de produção comunista quando as classes sociais são extintas. Mas para isso teria que ter uma série de revoluções e passar por aqueles estágios, modo de produção feudal, comunista primitivo, tributário, escravista, feudal e capitalista. Quando chega no capitalismo, então o nascimento da burguesia, essa burguesia, que faz a revolução ainda no século 1640, século XVII e século XVIII, com a Revolução Francesa, eles tomam o poder político e organizam o Estado capitalista, que no século XIX vai ter todo o seu auge com a Revolução Industrial. A grande pergunta era que modo de produção o Brasil estava vivendo nos anos 70. E aí você tem Jacob Gorender, Fernando Novaes, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o Florestan Fernandes, nessa discussão de que modo de produção o Brasil estava vivendo, porque se o Brasil fosse feudal, precisava passar ainda por uma revolução burguesa, e essa revolução burguesa ela levaria a uma revolução proletária que acreditava-se pelo modelo capitalista, ou pelo modelo de Marx, uma interpretação do modelo marxista, que essa revolução ela aconteceria na década de 60, quando o proletariado brasileiro tomasse o poder. E aí o Partido Comunista Brasileiro, o PCB e tudo. A ideia que se considerava então era que houve uma revolução majoritária, existiam outras.
Mas a majoritária é que houve uma revolução burguesa na década de 30 e que aquele momento da década de 70 era um momento de transformação e que aconteceria quando o operariado brasileiro tomasse o poder pelas armas e instituísse o socialismo tal qual já havia acontecido na China, já acontecido em Cuba e aconteceu na União Soviética. Então era essa ideia que se tornava, criava corpo e que estava presente naquele momento ali. Como isso vai levar? Nós temos problemas conceituais. Porque como é que vai ser formado esse operariado brasileiro? E aí, dentro da historiografia, começa a considerar o negro e o escravo como classe. Esse operariado brasileiro da década de 70 eram remanescentes daqueles escravos que estavam fazendo a transição. Algumas dessas correntes marxistas acreditavam que existia no escravismo brasileiro. Outros, como Caio Pradilho, dizia que estava dentro de uma produção capitalista. De fato existiu uma classe operária brasileira na década de 70, existiu a classe burguesa, a luta entre os dois iria gerar uma transformação. O que acontece para o Brasil, que vai ganhar e vai causar muitos problemas, é que buscava-se elementos para se adequar essa teoria ao modelo brasileiro. Só que esse mesmo marxismo ele já começa a ser questionado, esse marxismo duro, ele começa a ser questionado na própria Europa. Quando alguns intelectuais, principalmente os ingleses, e aí é exemplo de Eric Hobsbawm, de Christopher Hill e principalmente de Edward Thompson, eles começam a questionar aquele marxismo duro quando eles veem que, em certa medida, os anarquistas estavam certos. Ou seja, quando houve a Revolução Socialista na União Soviética, ao invés de se destruir o Estado, criou-se uma nova classe burocrática e essa nova classe burocrática se apropriou do poder e começou a fazer isso. Ninguém sabia dessas questões, porque a União Soviética era muito fechada, até a morte de Stalin, quando Nikita Khrushchev ele abre e expõe os expurgos de Stalin, tudo o que aconteceu na União Soviética, e principalmente a invasão da Tchecoslováquia, vários marxistas europeus rompem com esse marxismo duro e começam a ver outras possibilidades de não só a economia, mas que a cultura também poderia fazer parte desses elementos. E aí, o Thompson, por exemplo, a ideia dele sobre classe, ele vai dizer que a classe social ela é formada pela experiência, que está muito próximo também da ideia de estamento de Weber que a gente vai ver no próximo vídeo. Tanto que vamos considerar que alguns marxistas vão dizer que Thompson não é mais marxista, ele rompe com o marxismo, outros vão dizer que existe uma revisão, um revisionismo desse marxismo. Esse revisionismo marxista ele vai estar presente dentro do que a gente tem em muitas ideias hoje. Por quê? Algumas das temáticas que nós temos hoje, elas não podem ser analisadas pela ótica desse marxismo duro, marxismo clássico. Então, alguém dizer feminista e marxista. Bom, dentro do marxismo duro isso não pode, porque o operário não tem sexo, não tem cor, não tem nacionalidade. O operário é explorado em qualquer lugar do mundo e essa era a ideia. Então, quando esses movimentos mais identitários começam a assumir uma bandeira mais ligadas a essas identidades culturais ou sociais, isso tem um rompimento com esse marxismo clássico, existe uma reinvenção desse marxismo que se tem hoje. E que alguns dizem que ele é mais culturalismo do que marxismo, e a gente vai ver isso mais aprofundadamente na questão do século XX. Então, resumindo, essa teoria marxista ela nasce no século XIX, ela tem uma certa força dentro do movimento operário, mas ela não é hegemônica, dominante, e que vai passar no século XX até essa influência, e que a gente tem, hoje no Brasil, uma grande influência disso. Primeiro com o marxismo mais duro, mais essência, mais próximo do que Marx escreveu, e depois uma revisão desse marxismo. Alguns até brincam que se Marx tivesse vivo hoje, talvez não fosse considerado como marxista, já porque as bandeiras eram outras, o momento era outro e o país era outro. E aí a gente se prepara para ver o próximo vídeo.